Ora bem, exercício 2, portanto, criar um cronómetro com estes três botões: Start, Pause e Reset. Portanto, o Start inicia o cronómetro, o Pause para o cronómetro, mas depois se a pessoa fizer outra vez um Start ele continua, o Reset para, se a pessoa fizer um Start ele volta a zero. Portanto, é isto que se pretende. Vamos ver a página HTML. Portanto, na página HTML tem aqui o texto normal, portanto, o título é um cronómetro, H1 é um cronómetro, e agora foi adicionado aqui mais um span para os milímetros. Portanto, foi adicionado um botão para a pausa, portanto, que não existia nenhum botão para a pausa, e alterado aqui o nome dos métodos. Portanto, Start cronómetro, Pause cronómetro e Stop cronómetro. Portanto, tem que ter atenção que estes nomes têm que estar certinhos. Vamos então ver agora o que é as alterações em relação ao JavaScript. Portanto, nós tínhamos uma variável global que era o ID do timer. Portanto, este ID do timer é necessário que é para depois efetuar uma pausa ou limpar o timer. Portanto, sempre que a pessoa quiser limpar o timer tem que ter este ID. Ora, eu aqui criei duas variáveis. Uma variável que vai, portanto, isto é para os milissegundos, uma variável que vai contar os milissegundos. Portanto, inicialmente esta variável está a 0, e outra variável que é o intervalo entre a execução aqui do método showTimer. Portanto, o método showTime, neste caso, vai ser executado de 10 em 10 milissegundos. Portanto, a pessoa, se quiser alterar isto para outro valor, é só alterar aqui esta variável. Portanto, esta variável é um pouco opcional, é para a pessoa poder aqui agora ajustar de quanto em quanto tempo é que o cronómetro é atualizado. Portanto, neste momento está a ser atualizado de 10 em 10 milissegundos. Portanto, esta variável vai aparecer aqui. Portanto, quando se define um intervalo, aparece aqui a variável. Portanto, em vez de ter um valor fixo, agora temos aqui esta variável que neste momento é 10 milissegundos. Portanto, se eu quiser de, por exemplo, 50 em 50 milissegundos, é só chegar aqui, em vez de 10, coloco 50 e todo o código está adaptado para isso. Portanto, a primeira coisa que é necessário fazer era criar estas duas variáveis. Portanto, a principal era esta, que era o tempo que vai passando. Portanto, alguns depois temos que incrementar esta variável. Ora bem, e temos que incrementar esta variável de quanto? Portanto, esta variável vai incrementar, não é de 1 em 1, nem de 2 em 2, é de intervalo em intervalo. Portanto, se o método for executado de 50 em 50 milissegundos, eu tenho que atualizar a variável de 50 em 50. Portanto, cada vez que o método é executado, eu incremento aqui o tempo para mais o valor do intervalo. Ora bem, o Start cronómetro era igual ao método anterior, ao Start Clock cronómetro. Portanto, iniciar o cronómetro. Portanto, este método, a única coisa que foi alterada foi aqui, foi um intervalo, para estar agora de acordo com a variável. A pausa é igualzinho ao método anterior, ao método stop que existia anteriormente. Portanto, este método, a única coisa que faz é limpar o timer para a função deixar de ser executada. O stop é semelhante ao anterior, com a diferença de que coloca-se o tempo a zero. Portanto, se a pessoa fizer um stop, coloca o tempo a zero. E aqui também pode chamar o método showTime, que é para a seguir mostrar o relógio lá com os zeros todos. Portanto, a pessoa pode chamar aqui. Sim. Temos um pôr ali showtime, vírgula, intervalo em vez de 1000. Porque assim, quando eu tinha 1000 estava a executar isto de segundo a segundo. Portanto, o método era executado de segundo a segundo. E agora, assim, eu posso escolher se quer de 10 em 10 milissegundos, 50 em 50 milissegundos.
Porque se aqui tivesse 1000, ele ia mostrar um segundo, portanto, isto ia avançar de segundo a segundo, portanto nunca mostrava os milissegundos. Certo. Para o cronómetro pode ir para baixo onde é que fica. Portanto, a pausa era igual ao que tínhamos anteriormente, o stop, portanto, limpa o timer, coloca o tempo a 0, mostra o relógio tudo a 0, portanto, chama o método showtime para mostrar o relógio a 0 e portanto, coloca isto a nulo, portanto, isto a nulo. Portanto, estas duas instruções é para. Sim, portanto, estas duas instruções é por causa de colocar o timer, portanto, limpar o timer para o timer deixar de executar a função. E o resto, estas duas, é para colocar o tempo a 0 e depois mostrar o relógio com aqueles zeros todos. Até aqui está? Ora, a seguir, o método showtime. Vou só alterar aqui o texto. Parar o cronómetro, mostrar o cronómetro. O método showtime tem esta diferença aqui. Sim, tem esta diferença principal, que é a data. Agora, portanto, vamos criar um objeto do tipo data, mas agora com o tempo que já passou. Porque este objeto tipo data guarda uma data e guarda uma hora. Ao guardar o tempo que já passou, depois eu posso pedir a este objeto quais são os segundos, quais são os milissegundos, qual é a quantidade de horas que já passou. Portanto, no método showtime há duas coisas que têm que ser alteradas. A primeira era esta, era enviar para o objeto do tipo date o tempo que já passou, e a segunda coisa é isto, que é esta variável do tempo tem que ser incrementada pelo intervalo. O tempo tem que ser igual ao tempo anterior mais o intervalo que já passou. Portanto, neste caso é de 50 a 50 milissegundos. Portanto, e não há assim ainda mais uma alteração a ser efetuada, que é mostrar os milissegundos. Portanto, mostrar os milissegundos são estas duas últimas linhas. Portanto, aqui, aqui também se podia colocar os zeros. Aqui também se pode colocar os zeros. Então vamos aqui colocar os zeros, mas neste caso, portanto, se for menor que 10, adiciona-se um zero aos milissegundos. Se for menor que 100, adiciona-se outro zero. Isto vai até 1000. Se for menor que 100, adiciona-se mais um zero. Portanto, esta é a parte de mostrar os milissegundos. Espera lá, o segundo pode ir no mundo. Sim, sim. Ora, o objeto history é mais um dos objetos que não é o standard, mas que existe na maior parte dos browsers, ou existe a mentira dos browsers todos. E portanto, ele tem diversos métodos, os principais estão aqui, portanto, que é andar para trás, andar para a frente. Portanto, isto é igual aos botões que geralmente os browsers têm, o back e o forward, andar para trás e andar para a frente, e tem o método go, que permite andar para trás ou para a frente em páginas. A pessoa diz a quantidade de páginas, se o número for positivo, avança para a frente, se for negativo, recua para trás. Portanto, recua, anda para trás. Portanto, isto é semelhante ao botão back e ao botão forward. Então, assim, este objeto não é muito importante, por isso vamos avançar para o objeto seguinte, que é o objeto string. Nós já vimos numa das aulas anteriores que podemos criar strings com aspas. Portanto, podemos fazer o nome de uma variável igual às aspas e estamos a criar um objeto do tipo string. Outra possibilidade é utilizar o operador new string, e depois entre aspas envia-se a string que se pretende.
Portanto, isto é a mesma sintaxe que, por exemplo, utilizamos para criar um objeto do tipo date. Portanto, como cada objeto guarda uma única string, se a pessoa quiser ter várias strings diferentes, tem que ter objetos diferentes. Portanto, aqui é diferente a forma como é que vocês criam a forma como vocês criam os objetos, portanto, utilizando o new ou utilizando diretamente as aspas. A seguir vamos ver que a forma como os dois objetos depois são mostrados são diferentes. Portanto, se utilizar o operador new, tem uma representação na forma de array. Se utilizarem as aspas, então tem uma representação em termos de aspas. Portanto, depois a pessoa pode converter a representação na forma de array para a forma de aspas. Ora bem, os objetos do tipo string têm uma única propriedade, que é o comprimento da string. Portanto, para subter o comprimento da string, faz o nome da variável .length. Ou então pode logo criar a variável entre aspas, .length, e obtém-se o comprimento da string. Ora bem, este objeto, assim, coloquei aqui classe, mas isto é objeto, e vou só aqui. Isto não é classe string, mas é o objeto string. Aqui não há classe, aqui só há objetos. Portanto, o objeto string tem dois tipos de métodos. Métodos para manipulação da string, portanto, invocar uma parte da string, fazer a conversão da string para coisas diferentes. E tem métodos para adicionar marcas à string, marcas de HTML à string. Há aqui uma nota importante que é: os objetos do tipo string são objetos imutáveis. Portanto, quer dizer que os métodos que efetuam operações não alteram o próprio objeto. Portanto, os métodos devolvem sempre um resultado, mas esse resultado não é aplicado ao próprio objeto. O objeto mantém sempre o mesmo valor. Se vocês criarem uma variável do tipo string, portanto, vão ver que depois a variável tem sempre o mesmo valor. Portanto, podem fazer diversas operações com esse objeto, mas o objeto em si nunca muda. Portanto, se quiserem mudar o objeto, na verdade, têm que atribuir um novo objeto à variável. Ora bem, métodos para manipular a string. Temos aqui diversos métodos para manipular a string. Por exemplo, char obter o caractere que está num determinado índice. Portanto, o índice começa em 0, quer dizer que, neste exemplo, o caractere que está na posição 0 é o O maiúsculo, o que está na posição 1 é o L, o que está na posição 2 é o A. Método char code up. Portanto, isto, em vez de devolver o caractere, dá o número que o caractere corresponde na tabela ASCII. Por exemplo, o A maiúsculo é o número 65, o B maiúsculo é o número 66, por aí em diante. Tem um método que permite juntar várias strings numa. Portanto, este método é semelhante a fazer uma string mais a outra, mais a outra. Portanto, também podia-se utilizar, em vez de utilizar este método para juntar as strings, pode utilizar o operador mais. Método index_of, portanto, isto permite verificar se a string tem lá dentro outra string, portanto, procurar uma string dentro de uma string. E este método recebe um segundo parâmetro, que é o índice. Portanto, se o índice não for indicado, portanto, procura-se a partir do início, a partir da posição 0. Se o índice for indicado, procura só a partir dessa posição. Método toLowerCase, portanto, isto converte todas as letras para letras minúsculas. toUpperCase converte todas as letras para letras maiúsculas. Ora bem, o char_at já estava aqui atrás. Este método char_at já está aqui atrás. Eu vou apagar. Método substring, portanto, devolve uma parte da string, só indica o índice do início e o índice do fim, e isto devolve desde o índice do início até ao índice do fim, mas o índice do fim já não é devolvido. Portanto,
o índice do fim é exclusivo, enquanto que o índice inicial é inclusivo. O outro é exclusivo. Portanto, quer dizer que, se eu quiser da letra 0 à letra 5, devolve, na verdade, da letra 0 à letra 4. Portanto, nunca devolve a última letra. O método toString, portanto, devolve a string no formato de aspas. Portanto, isto tem mais métodos. Portanto, aqui estão só os principais, mas isto tem muitos mais métodos. Ok, e tem agora aqui então um exemplo para praticarem. Portanto, temos aqui a função que devolve a primeira palavra de uma string e vamos só ver aqui uns últimos métodos que existem aqui na classe string, que é métodos para colocar uma marca à volta das strings. Então, se eu fizer google.big, ele vai colocar o big à volta das strings. google.bold coloca o b à volta das strings. Portanto, este método, portanto, não é assim método nada de espetacular. Portanto, o que faz é que coloca as marcas associadas aqui ao nome, o itálico, o TT, o itálico é o I, o fixo é o TT. Portanto, se a pessoa quiser uma hiperligação, então também temos aqui métodos para isso. Portanto, isto pode ser útil em termos da programação, mas também são métodos muito simples estes. Ora bem, as instruções de repetição ficam para a próxima aula. Portanto, as instruções de repetição, temos aqui algumas, e depois eu vou adicionar mais algumas instruções que existem para repetir blocos de código. Portanto, isto é matéria para a próxima aula.